1 Coríntios, capítulo 15, também eu vos informo, irmãos, o evangelho que deste púlpito há muitos anos tenho vos anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, foi visto por Pedro, depois pelos 12, visto também por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e, finalmente, apareceu também a mim. Na celebração da Páscoa há duas dimensões. Há uma comemoração do feito mais importante na história da humanidade. Deus, que se tornou nosso irmão na pessoa de Cristo Jesus, suportou a fraqueza humana a ponto de passar pelos sofrimentos do Calvário, da morte, ressurgiu e veio trazer a certeza de que o amor de Deus vence o pecado, o amor de Deus vence o sofrimento, vence a morte, o amor de Deus nos torna participantes da vida eterna. Esta é a celebração da Páscoa com respeito às coisas que aconteceram. Mas há uma segunda dimensão, celebração da Páscoa, a sua mensagem para o aqui e agora, a necessidade de não apenas lembrarmos dos chocolates que vocês comeram mais do que podiam comer, né? Dos presentes que correria aos shoppings a fazer compra de presentes, passeios, feriados, ida à praia. Quanta coisa foi feita nos dias de Páscoa, mas o importante é sentir que o Cristo está vivo. Ele é a mensagem desse púlpito. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, falando sobre a ressurreição, ele disse: esse Cristo apareceu a diversas pessoas. Apareceu a mim também. É esse Cristo vivo que é a dinâmica da vida, é a certeza da nossa fé, é a esperança da nossa alma, é a garantia da nossa vitória. E eu gostaria de analisar rapidamente com vocês 3 encontros que Cristo teve depois da sua ressurreição, com lições muito interessantes para as nossas vidas. Não vamos poder acompanhar as leituras bíblicas desses encontros, porque o relógio correu um pouquinho mais do que nós esperávamos e o tempo é limitado. O primeiro dos encontros é com Maria Madalena. Um dos comentadores mostra que não há mínima evidência de dizer que esta Maria Madalena, a quem Jesus apareceu depois da ressurreição, e que esteve presente no sepultamento de Jesus, e foi a primeira mulher a chegar no túmulo onde o corpo de Cristo estivera, esta Maria Madalena não é aquela Maria pecadora que um dia, quando Jesus estava participando de um jantar na casa de Simão, chamado leproso, ela veio e derramou um perfume precioso nos pés de Jesus e na sua cabeça. Esta Maria Madalena, citada aqui, era uma mulher de condições sociais estáveis, de boa colocação econômica, tanto é que é citada no meio das mulheres que ajudavam a sustentar o trabalho de Cristo. Um dos textos do Evangelho cita um grupo de mulheres que colaboravam financeiramente para manter
o apostolado de Jesus. Esta Maria Madalena era de uma integridade notável, estava firme presenciando a crucificação de Jesus, depois correu para ver a sepultura em que estava Jesus. E é incrível, encontrou a sepultura vazia, viu anjos que disseram: por que vocês procuram o vivo no meio dos mortos? Ele está vivo. Mas ela estava tão emocionada, estava tão perturbada pelas coisas que tinham acontecido, que os seus olhos ainda estavam fechados. E de repente ela saiu ao jardim, junto ao túmulo, e uma pessoa apareceu. Ela pensou que era o jardineiro. E aquela pessoa perguntou: mas por que está chorando? Ela disse: eu não sei onde puseram o corpo de Cristo. Se foi você que pegou o corpo de Cristo, conta onde ele está. E o maravilhoso, ela ouviu uma voz dizer assim: Maria. Era Jesus. Abriram seus olhos. Ela quis segurar a Jesus, abraçá-lo. Ele diz: não me prenda, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas as emoções tinham sido tão grandes, tão intensas, ela tinha sofrido tanto com o julgamento e a morte de Cristo, que ela estava com seus olhos ainda fechados. A vida tem demonstrado que às vezes há pessoas que sofrem, passam por horas tão difíceis, com seus olhos marejados de lágrimas, seu coração ferido por alguma coisa que aconteceu na sua vida, um desapontamento, uma injustiça, uma provação muito séria, a perda de um ente querido. Essas pessoas ficam cegas e dentro dessa situação não enxergam o Cristo vivo. Quantas vezes a gente que é pastor e faz a clínica pastoral, ouve uma pessoa dizer assim: eu não estou nem podendo mais orar, nem ler a Bíblia, depois do que aconteceu comigo. Foi um sofrimento tão grande, um desapontamento, um fracasso, uma tristeza, enche meu coração, eu não consigo mais pensar em Deus, eu não consigo mais pensar no Cristo. Este encontro de Jesus com Maria Madalena mostra que as emoções podem, de fato, prejudicar a nossa fé em Cristo. E daí é preciso ter muita paciência, muita bondade para com os que sofrem. É o trabalho que a gente faz na capelania, é o trabalho de conforto nos sepultamentos. Abram seus olhos, quem está falando a vocês é o próprio Cristo, e dizendo: eu estou contigo. As coisas que te aconteceram foram permitidas pelo meu Deus de amor, meu Pai, e são para o teu próprio bem. Devemos ter muita sinceridade, muita empatia, isto é, colocarmos na situação de alguém, compreendermos o que passa, para abrirmos os seus olhos e essas pessoas verem Jesus. O segundo encontro também foi notável, foi com Tomé. Esse Tomé era chamado Dídimo, Tomé o Dídimo. Alguém sabe o que quer dizer dídimo? E não sei se tem algum dídimo aqui. Gêmeo! Tomé é gêmeo. Este irmão dele, não sabe quem é, ou a irmã, o fato é que este Tomé era um dos discípulos de Jesus. E tinha personalidade. Era uma pessoa fiel a Jesus. Quando Jesus soube que Lázaro tinha morrido, Jesus estava longe fazendo um trabalho missionário, ele disse aos seus discípulos: vamos à Judeia, eu quero visitar e vocês vão ver o que vai acontecer lá em Betânia, onde morreu Lázaro. Um dos discípulos dizia: mas os teus inimigos não estão querendo te apedrejar? Que coragem de voltar lá se vão te matar! Jesus diz: vocês não entendem os meus planos, o que vai acontecer, mas vamos! E o Tiago, então, aliás, este discípulo querido de Jesus, Tomé,
teve uma expressão muito bonita. Disse aos seus colegas: vamos morrer com ele. Onde for Jesus, nós vamos também. O que ele passar, nós passaremos. Aconteça o que acontecer. E depois, noutra ocasião, Jesus estava falando aos seus discípulos na despedida, e aquele trecho mais bonito que a gente usa sempre na cerimônia de sepultamento: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, e eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também, e vocês sabem para onde vou e qual é o caminho. Os outros olharam uns para os outros, não disseram nada. Mas Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como conhecer o caminho? E aí Jesus disse uma resposta magnífica. Quem sabe de cor? É que o chefe sempre passa na frente, né? Eu sou o caminho. Foi uma resposta de Tomé que provocou essa declaração linda de Jesus. Mas depois aconteceu o mais incrível possível. Os discípulos estavam reunidos depois da ressurreição de Jesus, comentando o que as mulheres tinham dito, o que Pedro viu, o que João falou, e naquele momento, portas fechadas com medo dos seus inimigos, Jesus aparece no meio deles, fala com eles, explica o motivo da sua vitória, a missão que eles agora receberam de anunciar o Evangelho aos povos, a bênção do poder de Deus, o Espírito Santo, que desceria sobre eles. E depois Jesus desapareceu. Mas Tomé não estava no meio do grupo. E vocês sabem como é gostoso contar uma coisa para os coleguinhas que não viram, que não presenciaram. Você não sabe o que aconteceu? Imagine que ele apareceu. Ele mostrou as mãos. E Tomé teve uma atitude daquele: é preciso ver para crer. Os outros podem ir pela opinião de quem quiser, mas eu tenho, meus olhos têm. E os mineiros lá tinham uma expressão muito gozada: os olhos que essa terra há de comer. Se eu não vir com os meus olhos, eu não vou acreditar. Eu tenho que ver para acreditar, tenho que tocar nas suas mãos. E dali 8 dias, Jesus aparece no meio deles e Tiago estava presente. Tomé estava presente. E Jesus dirige diretamente a Tomé e diz: olha aqui as minhas mãos, põe os teus dedos na minha mão, olha o meu lado ferido, sou eu mesmo. E Tomé fez aquela declaração, profissão de fé, a mais bonita: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não preciso tocar, não preciso mais ver, tu estás vivo, tu és o segredo da minha felicidade. Alguns costumam dizer que são racionalistas. Ninguém me convence se eu não chegar à conclusão. Eu vi, eu li, eu testemunhei. Mas Jesus diz: Tomé, você viu, por isso creu. Felizes os que não viram e que não vão me ver, mas poderão crer em mim. Ele está vivo. Não é preciso ver, tocar nesse Cristo para ter certeza, ele vive no meu coração. Gosto muito de uma citação que pus num boletim da igreja há mais de uns 40 anos atrás. Dizia assim: eu não vi onde o puseram, eu não entrei na sua sepultura, mas eu sei que Cristo vive, porque ele vive em mim. E eu que prego o Evangelho há 64 anos, nunca apelei para um milagre de ver o Cristo, de ter certeza que as suas mãos foram feridas. Eu sempre criei nesse Jesus. E ele tem sido o segredo da minha felicidade. Segundo encontro maravilhoso: não é necessário ver, provar para crer. A fé é fundamental. A fé faz milagres. A fé é meio de comunicação.
A fé torna esse Cristo, que é Deus vivo, presente em nossa vida e real na nossa experiência. E o último encontro, então, é notável. É o encontro de Jesus com Pedro. E eu tinha tanta coisa para contar sobre esse encontro. Eu não sei por que certa hora da vida, Pedro diz assim para os seus colegas: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. Por que ele ia pescar? Será que ele pensou que, tendo negado a Jesus, nunca mais ia poder ser apóstolo, então voltaria a ser pescador como antigamente? Será que ele estava tão atormentado, inquieto, como alguns que gostam de pescar? E sei que meu amigo aqui no púlpito, o presbítero, gosta muito, pescar para descansar, para esquecer dos problemas da vida. Por que ele quis ir pescar? O fato é que ele foi pescar, passaram uma noite, madrugada, não pegaram peixe, nada. De repente na praia aparece um vulto. Por certo, de madrugada, não se via bem, e o vulto diz: o que estão fazendo? Estão pescando. Pegaram muito peixe? Não pegaram nenhum. Lance a sua rede para a esquerda. Lançaram a rede para a esquerda, e a rede ficou pesada de peixe. E um dos pescadores, que era Pedro, disse: é Jesus! E ele estava ali com um calção, pôs uma roupa, saiu nadando para a praia para ver Jesus, e encontrou ali um foguinho, um peixe assado e pão ao lado. E Jesus disse: vocês pescaram, trazem algum peixe, mas venham comer do peixe e do pão que eu providenciei. Ah, que peixinho gostoso! Aquele que Jesus preparou ali, ou conseguiu. Ah, que pãozinho inesquecível que ele tinha providenciado. E começou uma conversa com os discípulos. De repente ele se volta para Pedro e disse: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu não sei que careta ou que expressão de rosto Simão fez. Pois eu neguei esse Jesus, eu fiz um escândalo, eu fui uma vergonha, e agora ele me pergunta se eu amo. E meio confuso ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama mesmo? Quando a gente ama, não precisa insistir tanto, não é? Isso agora não é para os pequenos, não, é mais para os jovens. Mas Jesus pergunta a segunda vez: você me ama? E diz: Senhor, Pedro já estava ficando meio confuso. Tu sabes, eu te amo. Terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, realmente, tu me amas? Que maravilha! Eu que sou um apaixonado pela psicologia, cada vez fico mais admirado do modo de Jesus agir. Em vez de dizer: você foi um covarde, você tinha sido um pretensioso, disse que os outros poderiam me trair e você nunca me trairia. Você, diante de uma simples empregada, de uma pessoa estranha, negou que tivesse sido meu discípulo e andava comigo. Fez um papel vergonhoso. Nada disso. Jesus não jogou a falta de Pedro na cara dele, no rosto dele. Jesus só pergunta: Simão, tu me amas? E quando Simão diz, já quase chorando: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhinhas, apacenta minhas ovelhas. Você é pastor novamente, reintegrado à missão. A experiência de fracasso, a experiência de erro, depois que passa pelo perdão, na reconciliação é a coisa mais notável da vida. Ele me perdoou, ele me aceitou novamente, ele me chamou para servi-lo. Que lição gostosa para nós. Não importa a gente ter errado. Por pior que for o papel que a gente fez, o comprometimento numa falha lamentável, diante do Cristo vivo, vamos dizer: Senhor, eu te amo, por isso perdoa o meu erro,
usa-me no teu trabalho, eis-me aqui, eu sei que tu és o Cristo vivo, eu estou disposto a te servir. Outro dia aconteceu uma coisa interessante com Jesus. Ele pregou para uma multidão, de repente tomou um barquinho com seus discípulos e na pressa de atravessar ali um lago, os discípulos não tiveram tempo de preparar um lanche para todos, só havia um pão. E de repente perguntou-se, mas vocês têm alguma coisa para comer? Só tem um pão aqui. E Jesus começou a falar sobre o pão da vida, o pão que alimenta o nosso espírito, o pão que nutre a força do nosso caráter. E os discípulos não estavam entendendo. Então Jesus citou um versículo do Velho Testamento muito importante. Vocês estão iguais àqueles que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Este é o perigo de ouvir uma mensagem, deixar entrar por um ouvido e sair por outro. Esse é o perigo de ver testemunho do Cristo vivo, ver pessoas que são provas de que Cristo vivo, fatos que mostram que Ele está vivo e não acreditar. Por isso a mensagem da Páscoa continua. Ele está vivo. Ele é o Senhor das nossas vidas. E a graça maravilhosa deste Jesus, que venceu o pecado, a morte por nós, está vivo, presente em nosso coração, presente conosco. O amor de Deus, nosso Pai, que nos recebe como filhos queridos e nos faz irmãos uns dos outros, e o Espírito Santo que habita em nós e está conosco, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco até a vitória final de Cristo Jesus. Amém.